É mais um caso que deixa muitos de nós revoltados. Esse assunto aqui, ó, para descer é difícil. Um homem passou mais de 20 anos, são 2 décadas, abusando de criança. Sabe o lobo tomando conta do galinheiro? Ele atuava como professor de catequese de criança, professor de futebol de criança, justamente para estar mais próximo dos pequenos. Quem tem mais detalhes dessa história horrorosa é a Kátia Gomes, mas é assim de passar mal. Esse criminoso, primeiro de tudo, Catinha, boa tarde, segue foragido? Boa tarde, Neila. Ele segue foragido, sim. A polícia procura José Antônio Silva, de 47 anos, que é suspeito de abusar sexualmente de diversas crianças. Segundo a polícia, a maioria das vítimas é parente de José Antônio. José Antônio também, como você disse, Neila, ele era professor de catequese de uma igreja católica aqui da cidade. Então, além de abusar de parentes, ele também abusava de alunos. Nós passamos a manhã inteira acompanhando esse caso, vamos ver agora na reportagem. 20 anos abusando sexualmente de crianças. As vítimas de José Antônio Silva, 47 anos, eram crianças de 4 a 10 anos de idade. A polícia descobriu que ele agia durante todo esse tempo porque a vítima mais velha identificada tem hoje 30 anos. José Antônio atuava como professor de catequese nesta igreja católica, na QE 34 do Guará 2, e também dava aulas de futebol em uma escolinha aqui da região. Ele aproveitava a aproximação que tinha com as crianças e a confiança dos pais delas para cometer os abusos. As investigações começaram no mês de maio, depois que um sobrinho da vítima denunciou o acusado. Segundo o delegado, ele decidiu contar depois que percebeu que o tio estava se aproximando do filho. Ele informou que, como era um familiar, ele tinha receio de denegrir a imagem da família, né, dos pais do José Antônio, né, que já são idosos, não queria ter esse tipo de desgosto. 12 vítimas já foram identificadas e ainda existe a suspeita que outras 6 pessoas também foram abusadas. O delegado conta que a maioria dos abusos foram na casa do José Antônio. Ele atraía as crianças oferecendo brincadeiras, como, por exemplo, jogar videogame. Em alguns casos, o homem reuniu as vítimas em grupo para cometer os estupros e obrigava as crianças a se tocarem. Levava para um quarto que existia lá na casa dos pais dele, em que ele dizia que ia mostrar desenhos, ia jogar videogame. E lá nesse local ele praticava os abusos, né, que estavam relacionados à prática de sexo oral nas crianças, as crianças praticando sexo oral nele, chegando a ter penetração oral, anal, né, nas crianças. Ele chegava a fazer mini orgias, né, com as crianças, fazia uma criança masturbar a outra, uma criança praticar sexo oral com a outra. E realmente ele chegou a praticar sexo anal em algumas das vítimas. José Antônio está foragido. Ele desapareceu depois que descobriu que estava sendo investigado. Procuramos a secretaria da paróquia, mas ninguém quis comentar o assunto. Queria falar com alguém da igreja. Vocês podem me responder? Pelo visto, ninguém quer conversar com a gente. Os pais de alunos de um colégio que fica ao lado da paróquia ficaram surpresos com a notícia. Isso está muito mais próximo do que a gente imagina, né, às vezes, né? Então, realmente eu fiquei bem surpresa. E principalmente por saber, né, que é uma pessoa que leciona, que está, né, em contato direto com as crianças, né? Realmente a gente fica muito impressionado. A gente fica muito apreensivo, cauteloso, dá vontade da gente estudar junto com as crianças para poder protegê-lo melhor. Olha, a moça falou aí, poxa, mas justamente, a Daniela acabou de falar, justamente quem está perto das crianças, Daniela, 80% dos casos de pedofilia acontecem com pessoas que estão próximas à criança. É um crime de oportunidade. Então, se ele não tem a oportunidade, ele cava a oportunidade e vai virar professor de criança, que era o que esse homem fazia. E olha os absurdos que esse homem cometia. Agora, mais chocante que isso é você saber que tem gente que está protegendo ele. Ele está sendo guardado por alguém. A comunidade onde ele pregou esse tempo todo não quer falar. Quando você se cala diante de um crime desse, de abuso, você está agredindo novamente todas as crianças. Você está protegendo um nome que precisa ser revelado. Porque senão essas pessoas aí que vão sofrer... Tem um menino que está sendo abusado, está com 30 anos. Resolveu falar porque, assim, abusou de mim, agora não vai abusar do meu filho. Quando chegou no filho dele, ele teve a coragem de pedir ajuda. Olha como isso é grave. Guardou por 20 anos isso.
Como esse homem conseguiu, Kátia, passar tanto tempo abusando de tantas crianças sem que ninguém conseguisse fazer a denúncia, né? Neila, segundo o delegado, as vítimas contaram que quando elas eram crianças, ele era tão legal, tão gentil com elas, que elas não entendiam o que estava acontecendo. Na verdade, elas achavam que era uma coisa boa, que ele estava fazendo só algum tipo de brincadeira que era normal. Só depois que essas crianças cresceram, que elas perceberam tudo o que havia acontecido. E como o delegado disse na entrevista, eles tinham medo de destruir a família, já que a família era bastante unida. Eles até falaram assim que a família era perfeita, então eles não queriam destruir o lar. Bom, vamos ouvir agora mais um trecho da entrevista com o delegado. Das 12 vítimas até o momento identificadas, são 11 meninos e apenas uma menina, né, que me chamou bastante atenção, né, que ele realmente tinha essa predileção por meninos, né, dessas práticas sexuais com eles, né. Essa menina que foi vítima, que hoje já é uma adulta, chegou a masturbá-la, chegou a ela acordar, ele praticando sexo oral nela. Então, realmente é um caso bastante chocante pela proximidade que ele tinha com essas vítimas. E é bom lembrar que não existe família perfeita. Há problemas em todas as famílias, alguns mais graves do que outros. Mas o mais importante é revelar a verdade, porque a verdade é que liberta. O nome que está sendo guardado, protegido, é uma ilusão. Tem que vir à tona, tem que falar fulano abusou de Beltrano, porque só assim a gente consegue consertar o que está errado. A polícia acredita que existem outras vítimas, né? Pode existir outras vítimas. Sim, Neila, 12 vítimas já foram identificadas, 11 meninos e uma mulher, né, que na época era uma criança ainda. E a polícia também já sabe de outras 6 vítimas, ainda não tem o nome completo delas, sabe apenas o primeiro nome e está à procura. Segundo a polícia, a última vítima que a polícia tem conhecimento, né, do José Antônio, foi um menino de apenas 4 anos. Esse abuso teria acontecido em dezembro do ano passado. Agora a polícia pede, né, que se outras pessoas foram vítimas do José Antônio, que entre em contato, que procure a delegacia para denunciar. E quem também tiver informações do paradeiro do José Antônio, por favor, denuncie a polícia, Neila. Ok, Kátia, muito obrigada. Olha, eu só quero dizer para as pessoas que estão assistindo isso agora, que foram vítimas desse homem e que estão com medo, que estão com vergonha, se levante pela sua vida. Esse é o momento, por mais que seja difícil. Pega na mão de quem você confia, de quem você ama, vai junto até a delegacia. Pega o telefone e fala, eu passei por isso, essa é a hora. Se junte a outras vítimas porque você vai ter força para fazer isso. Se ficar mais fácil para você, isso é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas já foram... Eu já fui abusada por pessoas que viviam... por uma pessoa que vivia dentro da minha casa por anos a fio. Eu só consegui contar isso para minha família depois de adulta, casada, já tinha filho. Então isso é natural. Eu tô falando de algo que aconteceu comigo para que você se encoraje a pedir ajuda. Eu já fui abusada e já pedi ajuda e hoje eu tô bem, porque eu consegui pedir ajuda. Faça isso, é importante para você. Não é vergonha, vergonha não é você ser abusada. Vergonha é quem abusa. Quem souber desse homem, liga para a polícia.